Quais são os 10 melhores meio-campistas do EAFC 25? Mais especificamente, os melhores segundos volantes do jogo. Aquele jogador que vai fazer o famoso box-to-box ou armação recuada se você usa ele como volante em si, que é aquele jogador que tem que atacar e defender bem. Vamos começar aqui, sejam muito bem-vindos, meu nome é Nathan, e temos o Arnold, que é um bom exemplo, que eu levei muito em consideração a posição de MC especificamente. Bom jogador, falta um pouco de finalização para ele, mas defensivamente ele é cracaço, tem um excelente controle de bola, drible muito bom e defensivamente ele não deixa a desejar. Cartinha realmente muito boa. Aqui eu usaria ele com Falcão para melhorar exatamente um pouco desta finalização do Trent Alexander-Arnold para ele poder chegar um pouco melhor no ataque, porque volte meio segundo volante vai chegar para finalizar e não só para armar jogo. Menções honrosas aqui a gente teria 1 milhão de opções porque tem muita evolução interessante, mas eu trouxe duas cartinhas que eu ainda não tenho feedbacks porque o pessoal ainda não pegou elas. Kevin De Bruyne e o Modric. Eu diria que, levando em consideração as cartinhas fim de uma era dos dois, o Modric tem um bom potencial para segundo volante, muito ágil, driblador, tem uma boa finalização, então pode pegar, por exemplo, quando ele sair um top 5 até, e o De Bruyne é um pouco mais pesado, só que ofensivamente ele é genial. Defensivamente imagino que ele vai deixar um pouco a desejar, mas ofensivamente ele é muito monstro, finalização incrível, então imagino que caso essa carta renda, pode não render nada em game, a gente sabe bem como é que funciona os jogadores, daí talvez ele nem entre no top 10, mas caso renda, tem aí potencial para disputar um top 5 também, um top 3 e por aí vai. Trouxe eles com menção honrosa, porque a maioria das pessoas ainda não chegou neles, então fica difícil de fazer aqui um exercício de futurologia. Na nona posição, uma jogadora que é o contrário do Arnold, a Aitana Bonmati. Genial atacando, muito monstra, joga muito, muito rápido, é um dos melhores dribles do jogo, finalização muito boa também, cracaça de bola. Vai usar ela com âncora, vai deixar um pouco a desejar defensivamente, mas ofensivamente vai cumprir muito bem sua função. O Walsh, bem completinha, tá? Ela é um pouco mais defensiva, falta um pouco de finalização, vai usar ela também ali ou com Falcão ou com Caçador. Cartinha bem completa, o passe dela é espetacular, só que talvez ela não finalize tão bem a jogada. Ela é mais para armar jogo, ao mesmo tempo que ela vai defender bem, tem uma boa interceptação, cartinha bem completa, não à toa está no nosso top 10, tá? Aqui na 8ª posição. Temos a Clinton na 7ª posição, ela só faz MC, infelizmente. Genial atacando, ela e a Walsh se complementam. Se você usa mais defensivo, iria de Walsh, se você quer mais ofensivo, a Clinton vai muito bem. Ataca genialmente bem, excelente playstyles de chute, tem o pé de vento que para MC faz muita diferença, tanto para voltar para defender como para ir para o ataque. Cara, cartaça dela, usaria ela no geral com âncora, boa carta aqui para MC da nossa querida Clinton, e ainda tem o Power Shot que uma hora ou outra pode acabar te salvando. Na 6ª posição, a única jogadora que não é 5/5 é a nossa querida Farah Williams. É um defeitinho dela, mas como a primeira recompensa do passe pago é deixar o jogador 5/5, é só colocar essa evolução de 5 de drible e 5 de perna ruim nela e resolve esse problema. Ela é bem bugadinha em game também, não deixa a desejar defensivamente. Para quem gosta de jogador baixinho, sempre bom lembrar que tem esses dois estilos, né? Jogador alto, para quem não tem tanta técnica para roubar a bola, vai acabar roubando por imposição física, vai ocupar mais espaço no meio de campo, mas para quem gosta de roubar a bola de uma maneira mais técnica, mais precisa, os jogadores baixinhos vão muito bem porque a bola gruda no pé deles e tem menos aquele bate-rebate, então para pegar contra-ataque, por exemplo, vai bem melhor e deixa mais seguro também, desde que você tenha essa habilidade a mais. Não é tão fácil de usar, realmente eu admito. Mas a Williams tem um passe espetacular, chega muito bem no ataque e ainda tem uma antecipação, uma cartaça, não dava para deixar de fora. Até vai ter gente que vai preferir mais a Walsh e a Clinton, talvez caindo ela lá para uma 8ª, 7ª posição, mas ainda assim acho ela muito boa, bem completa. Na 5ª posição temos Patrick Guijarro, acho que é a mais barata da lista, só que em game a Guijarro é monstruosa, ela é muito boa mesmo dentro da partida, ela tem um bom body type, então ela é mais forte do que as outras mulheres, tá? É mais alta também, o passe dela é um espetáculo, um dos melhores passes com o triângulo no jogo, defende muito bem, ela consegue roubar muita bola e quando chega no ataque não deixa a desejar, tanto com uma boa finalização, mas principalmente o passe dela é o diferencial. Usaria ela com Falcão, cracaça, pra mim, gênio do joguinho, nossa querida
Patrick Guijarro. Na quarta posição, campeã da Euro feminina, Stanley. Também assim, não tem muito o que falar, com o Falcão ela fica praticamente 99 em tudo, não tem um playstyle mais de chute, seria talvez o único defeito, mas a maioria aqui da lista acaba faltando alguma coisa, com exceção do top 3, o top 3 realmente pra mim ali é imbatível, mas a Stanley poderia estar no top 3 no lugar do terceiro lugar, que a gente já vai falar dele, mas cara, passe dela é incrível, drible é incrível, defende muito bem pra quem curte jogador baixinho, no estilo do Kantezinho, cara, ela é maravilhosa em game, principalmente de segundo volante, eu acho ela melhor como segundo volante do que como primeiro volante. Antes de falar do nosso top 3, para quem vai começar o EAFC 26 já logo no lançamento, ou vai pegar mesmo até ali na Black Friday e tal, aproveitem para entrar no nosso grupo de trade enquanto ainda está com desconto, tá? Então o plano anual está R$ 129, R$ 70 de desconto em relação ao plano que vai começar a partir do dia 19, que é o dia do lançamento do EAFC 26, e para quem não sabe, o plano mensal é R$ 30, ou seja, 12 vezes 30, você pagaria 360 se você for pegando o plano mensal todo mês ali bonitinho. Então o desconto é gigantesco. Aproveitem essa pré-venda, porque lá tem o grupo de resenha pra gente bater papo. Você pode falar comigo no momento que você quiser, que eu te ajudo a comprar jogadores, te explicar coisa do jogo e analisar time, além das dicas de trade, que é o principal. Tem vídeo tutorial, ensina tudo certinho. Pô, mas eu não sei fazer trade. A gente ensina tudo bonitinho e qualquer dúvida é só tirar comigo ou com o trader do grupo que a gente responde. Todo mundo, tá? Então aconselho demais, vale muito a pena entrar no grupo de trade, que tem muito benefício, garanto que é o melhor do Brasil, disparado, ainda mais por esse preço, aconselho muito, segundo o link da descrição. Na terceira posição, Vitinha, eu não consegui não colocar o Vitinha aqui na terceira posição, ainda mais que já tem evolução pra ele, ele é um monstro, atacando, gênio, o chute rasteiro dele entra todas, é impressionante, ele é cracaço, faz muito gol e defensivamente ele vai muito bem também, consegue roubar a bola, passe dele é magistral, ele é um monstro, por um tempo foi o melhor segundo volante do jogo, ainda é o meu favorito, mas ele é muito gênio para quem curte jogador um pouquinho mais fraquinho, um pouquinho mais baixo, tá? Daí temos na segunda posição Pirlo. O Pirlo tem a vantagem dele ser mais forte do que o Vitinha, por mais que ele ainda seja baixinho. A principal reclamação que você vai ver do Pirlo é exatamente a falta de força física. Então se você prefere dois jogadores mais altos, daí você vai escolher um primeiro volante mais forte e um segundo volante mais forte, né? Que você pode até olhar no vídeo passado de volantes para escolher qual que você quer, tá bom? Mas o Pirlo eu acho cracaço. O passe dele é o melhor passe do jogo, tem uma finalização muito boa, consegue roubar a bola, principalmente na questão da interceptação, isso ele vai muito bem, jogadoraço. Pode ser para muita gente o melhor segundo volante do jogo, para quem curte jogador mais baixinho. Para quem curte jogador mais alto, o melhor segundo volante do jogo se chama Ruud Gullit. Um monstro, ofensivamente com certeza é o melhor da lista, passe incrível, a bola gruda no pé dele, tem uma habilidade incrível para quem sabe usar, jogador mais pesado. Para roubar a bola, ele vai roubar por imposição física e não tanto pela técnica, então às vezes pode acabar deixando um cara ou outro passar. Vai usar ele com sombra, no geral, acho a melhor cartinha para o nosso querido Ruud Gullit. Faltou um playstyles mais de defesa, então é para quem usa mais um MC ofensivo, é claro. Só que pelo Gullit ser muito grande e muito alto em game, ele vai roubar a bola por ser muito forte. Jogadoraço, para mim, o melhor segundo volante do jogo. Deixa aí nos comentários qual é o seu segundo volante favorito, para você qual que é o melhor, e até a próxima. Valeu, falou e eu fui.